Bom, pessoal, vamos lá. Professora Cíntia aqui, vamos resolver o problema 35 do capítulo 2 do Halliday, capítulo de cinemática unidimensional, movimento retilíneo. E vamos lá, o problema 35 diz, a figura 2-27, que é essa primeira aqui, tá, pessoal? Mostra um carro laranja e um carro verde que se movem um em direção ao outro. E a figura 2-28 é um gráfico do movimento dos dois carros, mostrando as suas posições xv0, xv0, 270 metros, e xl0, menos 35 metros, no instante t igual a zero. As posições iniciais, que são esses valores aqui, ó, o xv0. Como é que eu vou ler esse xv0? É a posição do carro verde e o zero é de inicial. Posição inicial do carro verde, posição inicial do carro laranja. No instante inicial, t igual a zero, como a gente percebe pelo gráfico. O carro verde tem velocidade constante de 20 metros por segundo. E o carro laranja parte do repouso. Qual é o módulo da aceleração do carro laranja? Então, vamos lá. Esse problema a gente vai resolver analisando o gráfico e analisando essa figura, tá? Então, vamos extrair os dados. A posição inicial do carro verde é 270 metros. E a posição inicial do carro laranja, menos 35 metros, né? Que são as medidas que eu marquei aqui no gráfico, que estão indicadas no enunciado. O carro verde tem velocidade constante, então a velocidade do carro verde é constante de 20 metros por segundo. Agora eu vou fazer uma pequena observação aqui, muitíssimo importante. O carro verde se desloca da esquerda para a direita. O carro verde se desloca da direita para a esquerda, enquanto o eixo X está orientado da esquerda para a direita. Então, a velocidade do carro verde é negativa, porque ele se move no sentido contrário ao sentido do eixo X, né? O sentido do eixo que a gente está se orientando. Então, muita atenção. E aqui diz que o carro laranja parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial do carro laranja é zero, certo? Ele parte do repouso. Qual é o módulo da aceleração do carro laranja? O autor não fala, mas vamos considerar que seja constante, tá? Porque se fosse variável, ele perguntaria qual é o módulo da aceleração no instante tal, né? Que não foi o caso aqui. Bom, então a gente tem basicamente que analisar os movimentos dos dois carros, tá, pessoal? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a caneta verde para calcular aqui, para escrever as equações do movimento para o carro verde. No caso, uma única equação, que é a função horária da posição. Gente, aqui nós estamos trabalhando com um tipo específico de movimento, que é movimento com aceleração constante. Então, a função horária da posição, vou colocar em preto, isso aqui vale para os dois carros, é a seguinte: x é igual a x0 mais v0t, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Para o carro verde, a velocidade é constante. Então, nós vamos ter assim, ó, x é igual. A posição inicial do carro verde é de 270 metros e a velocidade inicial do carro verde é de, vou tirar aqui, coloquei um sinal de mais, né? É de menos 20 metros por segundo, então vou substituir vezes tempo. E como a velocidade dele é constante, certamente a aceleração é igual a zero, né? Já que a aceleração é a taxa de variação da velocidade com o tempo. Então, isso aqui é um caso particular do movimento com aceleração constante, que é o movimento com velocidade constante, aceleração, portanto, igual a zero, que a gente também conhece como movimento retilíneo uniforme aí, para quem preferir, tá bom? Então, essa equação aqui me dá a posição do carro verde, ó, veja que eu até dispensei os subíndices, substituí aqui pela cor do pincel, tá? Essa é a função horária da posição, né? Na posição em função do tempo, tá? E agora eu vou pegar o pincel laranja para representar o carro laranja. Para o carro laranja, vamos lá, eu estou olhando para a equação aqui em cima, a função lá de cima, ó, x é igual à posição inicial do carro laranja, que era de menos 35 metros. A velocidade inicial dele é zero, então esse termo aqui não vai aparecer.
mais a aceleração dele, que eu pretendo calcular, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essa é a função horária, né, da posição para o carro laranja. Quando você olha para o gráfico, você percebe que esse ponto aqui é o ponto de encontro dos dois móveis. E esse ponto, né, os móveis se encontram, né, tem a mesma posição para t igual a 12, e aqui está a unidade de medida, segundos. Então, olhando para esse gráfico, a gente percebe que para t igual a 12 segundos, o meu xizinho verde é igual ao meu xizinho laranja, certo? Percebam que eu estou fazendo, eu estou tirando uma licença poética aqui, fazendo uso, pessoal. O ideal é que você escreva os subíndices, mas como eu tenho essa ferramenta aqui de cores, eu estou fazendo uso dela, tá? Mas isso aqui é o verde, e isso aqui é o laranja. Assim fica melhor, né? Bom, então a função horária da posição do carro verde, ó, me dá o seguinte, 270, então a posição do carro verde é sempre 270 menos 20t. Só que como eu estou igualando, é porque t é 12 segundos, ó. Então 270 menos 20 vezes t, que é 12, deverá ser igual a menos 35, mais a aceleração, que é o que eu pretendo calcular, né? Vezes o tempo, que é 12 ao quadrado, dividido por 2. Tá bem? Ora, então agora é só eu resolver essa equação para A, né? Calculando do lado esquerdo, aqui no primeiro membro, 270 menos 20 vezes 12, cadê? Quanto que dá? 30. Então, eu tenho 30 igual a menos 35 mais 12 ao quadrado, 144, 144 por 2, 72, né? Então, 72A. Logo, 72A é igual a 30 mais 35. Então, o A é 30 mais 35, que é 65, dividido por 72. Isso aqui vai dar 65 dividido por 72, 0,9 metros por segundo ao quadrado. E essa é a resposta, tá, gente? Então, só recapitulando o que a gente fez. A gente extraiu os dados do enunciado, demos uma atenção especial ao fato de a orientação, né, do deslocamento do carro verde ser da direita para a esquerda. Então, isso fez com que nós atribuíssemos um sinal negativo à velocidade constante do móvel verde. Escrevemos a função horária da posição para os dois móveis. Por quê? Porque o gráfico nos dá uma informação muito importante, que é o instante do encontro desses móveis. Como eles estão se deslocando aqui um em direção ao outro, certamente em algum instante eles passam um pelo outro. E fazendo a leitura do gráfico, a gente percebe claramente que o instante do encontro é um instante 12 segundos. Então, se eu tenho as funções horárias e conheço o instante do encontro, eu posso igualar as posições, ou seja, eles estarão no mesmo lugar quando o relógio estiver marcando 12 segundos. Então, igualando esses valores, né, a posição do móvel verde à posição do móvel laranja para 12 segundos, nós obtivemos A igual a 0,9 metros por segundo. E esse foi o problema de número 35, tá, pessoal? Bom, estamos juntos aí e se quiserem ver outras resoluções, algum problema específico, pode deixar nos comentários ou pode procurar, porque pode ser que eu já tenha respondido aquela questão que você está com dúvida, tá? Um abraço e até a próxima.